Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Oi, esse é o Jornal da Cidade, que abre mais uma semana e chega trazendo os seguintes destaques. Independente goleia Nova Lavras e segue líder do Grupo A da Copa Sul-Mineira de Futebol Amador. Vacina 100% brasileira contra a Covid finaliza fase 2 de testes clínicos, diz o FMG. Tem também os destaques do esporte com Rafael Mendonça e a previsão do tempo. Segunda-feira, 19 de maio, o Jornal da Cidade está no ar, num oferecimento do Unilavras. Nós abrimos esta edição trazendo a goleada do Independente para cima do Nova Lavras pela 8ª rodada da Copa Sul-Mineira de Futebol Amador. Jogando em casa no Taiobão, em Perdões, a equipe de Fabrício Roldão bateu o Leão do Morro por 6-1 e é cada vez mais líder isolada da competição. Os gols foram anotados por Natanael 2 vezes, além de o Emerson de pênalti, Rony, William Jorge e Juliano. Gabriel descontou para o Nova Lavras em chute da entrada da área. Apesar da goleada, Felipe, goleiro do Independente, saiu como o melhor jogador em campo. Ele fez pelo menos 4 grandes defesas e evitou que o Nova Lavras crescesse na partida. O Independente chegou a 15 pontos e lidera com folga, já que o São José bateu o Ijaciense por 2-0. Aliás, com o resultado, a equipe de Bom Sucesso assumiu a vice-liderança do grupo com 11 pontos, deixando o Ijaciense em terceiro com 10, mas com um jogo a menos. No próximo domingo, o Independente visita o Ijaciense no estádio Anderson Martins de Moraes, às 4 da tarde, pela 9ª rodada. E, claro, o Lavras TV estará presente para mais uma transmissão. A Universidade Federal de Minas Gerais anunciou na última quinta-feira, dia 15, que a vacina contra a Covid, Spintec, finalizou a fase 2 dos testes clínicos. Trata-se do primeiro imunizante totalmente desenvolvido no Brasil a superar essa etapa de teste clínico. A Spintec é produzida pelo Centro Nacional de Vacinas e tem coordenação da UFMG, com o apoio financeiro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também da Prefeitura de Belo Horizonte. Durante os estudos, que envolveram o monitoramento de 320 voluntários por 12 meses, com coletas de sangue e consultas médicas, metade dos voluntários recebeu uma dose da Spintec e a outra metade da Pfizer bivalente. De acordo com os responsáveis pelo desenvolvimento do imunizante, o custo de fabricação da vacina produzida pelo CT Vacinas é menor do que as outras existentes no mercado, por envolver uma tecnologia que já é conhecida das farmacêuticas públicas e privadas brasileiras. Outro benefício apontado são os dados que indicam que a vacina se mantém estável por até 2 anos na geladeira, sem a necessidade de gastos com logística e armazenamento em freezers. A liberação da fase 3, a última dos testes em humanos, depende de liberação da Anvisa. E está na hora do nosso Giro do Esporte de hoje com Rafael Mendonça. Olá, Júnior, um abraço para você e para todos que nos acompanham em mais um Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira, destacando a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, que foi uma rodada de clássicos. Tivemos a abertura da rodada em si lá no sábado, mas sem nenhum clássico no sábado. O Ceará venceu o Sport por 2-0, o Vasco de Fernando Diniz fez 3-0 para cima do Fortaleza e o São Paulo de virada venceu o Grêmio por 2-1. Já no domingo, aí sim tivemos os clássicos dessa rodada. No Bavi, vitória do Bahia, ou melhor, triunfo do Bahia para cima do Vitória por 2-1. Em São Paulo, o Corinthians bateu o Santos por 1-0. Juventude e Fluminense empataram em 1-1. No outro clássico da rodada, Flamengo e Botafogo ficaram no 0-0.
O Palmeiras venceu de virada o Bragantino por 2-1, e uma vitória importantíssima pensando em classificação. Cruzeiro e Atlético ficaram no 0-0 e tivemos um empate em 1-1 entre Internacional e Mirassol. E por que essa rodada foi tão boa para o Palmeiras? Porque todos os concorrentes do Palmeiras tropeçaram. O Palmeiras venceu o Bragantino, confronto direto. O Bragantino caiu para a 4ª posição. O Flamengo ficou no 0-0 com o Botafogo e o Cruzeiro no 0-0 com o Atlético. Então o Palmeiras nesse momento é líder com 22 pontos, seguido pelo Palmeiras com 18, Cruzeiro e Bragantino com 17, fecham o grupo dos 4 primeiros colocados. Vamos falar do Clássico Mineiro? Cruzeiro e Atlético se enfrentaram ontem no Mineirão para um público que superou 61 mil torcedores, foi o recorde do ano no Gigante da Pampulha, e apesar do Cruzeiro ter sido dominante, ter proposto mais o jogo, rondado mais a área do Atlético, finalizado mais, o jogo ficou empatado em 0-0. Pelo lado cruzeirense ficou mais uma vez o desempenho bom, mantendo a linha de evolução que a equipe do Leonardo Jardim tem seguido. E pelo lado do Atlético, se com a bola no pé o time não foi muito produtivo, ficou o desempenho defensivo. Time muito aguerrido em campo que conseguiu segurar o bom momento vivido pelo Cruzeiro. O Galo somou mais um ponto, está na 8ª posição. Já o Cruzeiro, mesmo empatando um jogo em que poderia ter vencido, subiu uma posição, agora é terceiro, ultrapassou o Bragantino, derrotado pelo Palmeiras. Essas são as informações do esporte nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Jornal da Cidade. Vamos ver como fica o tempo em Lavras amanhã? Segundo o Instituto Climatempo, a terça-feira será de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Temperatura mínima de 12 graus e máxima de 24. Ventos a 4 km por hora e a umidade relativa do ar apontando 45%. E esta edição fica por aqui. Uma ótima semana e a gente se vê amanhã. Até lá, tchau!